Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Nesse momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões e companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem e despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda, e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santo Espírito, dignos obreiros do Senhor, derrame as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão Wagner. Que Deus o abençoe. Meus irmãos, boa noite a todos. Então, como sempre digo, é uma alegria muito grande a gente retornar aqui à frente para compartilhar mais um pouco sobre essa doutrina consoladora que é o Espiritismo, para falar àqueles amigos que talvez estejam chegando pela primeira vez, que estejam tendo contato pela primeira vez com a doutrina espírita, para aqueles tantos outros que no dia a dia da casa vêm aqui procurar um apoio, procurar uma palavra, para aqueles que estão chegando a primeira vez na casa. E hoje então falaremos sobre Bezerra de Menezes, intitulado Médico dos Pobres. E aí teríamos uma centena de motivos do porquê falar sempre de Bezerra de Menezes, mas eu enumerarei alguns, especialmente nessa noite. De forma inicial, um dos motivos é a data do seu nascimento, que é 29 de agosto. Então estamos próximos dessa data, e talvez esse seja um dos motivos para falar de Bezerra de Menezes. Entre, como eu disse, tantos outros que a gente pode enumerar. Para aqueles que já têm contato com a doutrina espírita, acredito que já ouviram falar muito de Bezerra de Menezes. E aí fica, para outros, talvez ainda se perguntem, mas quem realmente foi Bezerra de Menezes? O que realmente ele fez? E aqui a gente fala não por idolatria, mas sim pelo exemplo dado por Bezerra de Menezes. E eu espero passar um pouquinho, nem que seja 1%, né, dessa imagem do que foi Bezerra de Menezes e do que ele é, né, porque ele continua nos auxiliando no plano espiritual. E aí nós vamos ver o devotamento ao bem de Bezerra de Menezes nas suas mais diversas acepções, seja no plano físico ou no plano espiritual. O quanto
ele foi bondoso, o quanto ele foi caridoso e o quanto ele é exemplo para nós. Além disso, né, Bezerra de Menezes abriu mão de estar num ambiente, num local onde os espíritos puros, né, estão, um plano superior, para estar amparando, né, a pátria do Cruzeiro, para estar amparando os irmãos encarnados e desencarnados que habitam aqui o Brasil e tantos outros locais. Então, Bezerra de Menezes, ele viveu 69 anos, né, de 1831 a 1900, nasceu no Ceará, Riacho de Sangue, era o nome à época da localidade, hoje é a cidade de Jaguaretema. E aí a gente vai ver muita coisa que se passa, quando a gente fala num espírito missionário, a gente pensa que só aconteceu coisa boa na vida dele, né? E na realidade, Bezerra de Menezes passou por muitos percalços em sua vida, né? A família dele era uma família rica, que teve posses, mas que acabou por perseguições políticas, pelo cenário da época, acabou perdendo essas posses ainda na juventude de Bezerra de Menezes, e ele passou por inúmeras dificuldades para atingir o seu objetivo, que era se tornar médico. Ele teve muita facilidade de aprendizagem desde novo, né? Aprendeu latim muito cedo, e por essa facilidade de aprendizagem, algumas vezes, na falta dos professores, ele chegava a substituir esses professores, né? E isso talvez tenha auxiliado nesta conquista de objetivos. E por todas essas dificuldades e pela perda do pai dele, né, aos 19 anos, em busca desse objetivo de se tornar médico, ele se muda para o Rio de Janeiro, com muito pouco dinheiro, né, e faz do estudo e desta facilidade que ele tinha de aprender a forma de se sustentar no Rio de Janeiro até conseguir a sua formação em medicina. E ele dava aulas, então, de filosofia, de matemática, né, e tentava, com essas aulas que ele dava, se manter aqui no Rio. E, a partir daí, então, buscar a sua formação. E aí, após formado, é que vem os inúmeros exemplos que a gente pode citar de Bezerra de Menezes. Um segundo motivo que eu posso citar para se falar de Bezerra de Menezes é aquilo que ele fez em vida como cidadão, como pessoa comum. A gente vai ver por um resumo aqui do currículo do Dr. Bezerra que, pelas conquistas que ele teve na vida pública, vamos dizer assim, na sua vida social, já bastaria também, já seria um motivo para a gente falar sobre ele. Então, eu vou trazer aqui algumas, só para a gente ter a noção, né, de quem a gente está falando. Então, ele pertenceu ao Corpo de Saúde do Exército, após se formar, né, foi membro titular da Academia Imperial de Medicina, escritor, vereador, deputado federal, jornalista, era um defensor da causa abolicionista, né, vamos lembrar aí que nós tínhamos no Brasil o período da escravidão, justamente nessa época em que ele viveu, e aí, fomentado por esse sentimento de amor ao próximo, né, ele era um defensor da causa abolicionista, era fluente em latim, espanhol e francês, foi diretor da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, presidente da Companhia de Carris Urbanos de São Cristóvão, criou a Companhia de Estrada de Ferro Macaé Campos, foi membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, da Sociedade Físico-Química, sócio e benfeitor da Sociedade Propagadora das Belas Artes, membro do Conselho do Liceu de Artes, presidente da Sociedade Beneficente Cearense e presidente da Federação Espírita Brasileira. Isso é um resumo, né? E eu acho que, então, só por esses
todas essas citações aí daquilo que ele fez em vida, já bastaria para a gente falar de Bezerra de Menezes. Mas o principal motivo para se falar de Bezerra de Menezes é o seu exemplo de ser humano e o seu exemplo de atitudes como espírito devotado que era o bem. Então, Kardec nos diz que o exemplo mais perfeito que nós tivemos na Terra foi Jesus, né? O nosso modelo e guia. Mas aqui na Terra já passaram outros espíritos missionários que merecem referência. E Bezerra de Menezes é um desses. É um desses espíritos de luz que veio nos ensinar e nos mostrar a forma que devemos nos pautar. Como deve ser a nossa conduta. Bezerra de Menezes nunca pensou em si, pensava muito mais nos outros. Ou seja, ele se afastava do nosso mal maior com muito pertencimento. Né? Ele se afastava do egoísmo para se pautar sempre pela caridade e pelo amor. Eu vou citar alguns casos aqui de Bezerra de Menezes que demonstram isso, né? E nos dão esse exemplo. Nos dão esse exemplo de necessidade da caridade, esse exemplo da necessidade de olhar o próximo, de não julgar o próximo, né? De buscar auxiliar sempre. E muitas vezes em detrimento da sua própria pessoa, em detrimento da sua família, muitas vezes. Ele fazia a caridade para depois pensar em si. Então, nesse livro, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, o Apostolado da Medicina, de Ramiro da Gama, a gente tem N exemplos lá de situações em que, exatamente desse quadro que eu estou falando, em que Bezerra de Menezes pensava no outro e não em si. Né? Ele, como médico, ele até abriu um consultório no centro do Rio de Janeiro, né? Mas ele atendia, na realidade, a maior parte dos pacientes numa farmácia de um amigo, né? E ele atendia sem cobrar. E aí, muitas vezes, vendo as necessidades que Bezerra passava pela falta de dinheiro, né? E pela grande maioria das pessoas que o procuravam para atendimento eram pessoas que não tinham condições de pagar esse atendimento, esse farmacêutico, amigo seu, né, daqueles que tinham condições, ele pedia algum auxílio, né? Mas muitas vezes desse auxílio que esse farmacêutico recebia e repassava para Bezerra, ele se utilizava desse dinheiro para auxiliar aqueles outros que não tinham condições de pagar os medicamentos. Né? E aí tem entre esses casos, né, o caso marcante, talvez alguém já tenha assistido o filme que retrata a vida de Bezerra de Menezes, é um filme já antigo, né? Esse filme está disponível na internet, é só o pessoal botar lá Bezerra de Menezes, o filme, né? Mas Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito, o nome do filme. É um filme de 2008, né? E ali tem várias passagens da vida de Bezerra, principalmente essas passagens que nos dão esse exemplo de amor, de auxílio ao próximo. Então, entre essas passagens, tem a passagem em que ele doa o seu anel de formatura para uma pessoa que chegou até seu consultório e não tinha condições lá de pagar a medicação que fora receitada, né, por ele. E então Bezerra tenta verificar se tinha algum dinheiro para auxiliar aquela pessoa, e não tendo nenhum dinheiro, ele então entrega o seu anel de formatura. Então veja o desapego aos bens materiais, né, o desapego ao materialismo, né, e o sentimento de amor ao próximo. Ele não pensou em si, não pensou na sua faculdade, no seu título, né? Simplesmente ele não titubeou em doar aquele anel de formatura para
aquela pessoa que tinha procurado aquele auxílio. Em outro caso, né, uma pessoa o procura também e Bezerra faz o atendimento ali e não tinha, senão, não tinha nada de dinheiro para oferecer àquela pessoa para que ela pudesse comprar medicamentos, então ele questiona a essa pessoa se ele acreditava em Maria Santíssima, e essa pessoa diz que acreditava, então ele abraça, dizendo que aquele abraço era em nome de Maria Santíssima e que ele repetisse, que essa pessoa repetisse isso em casa, e que aí os seus problemas seriam resolvidos, e essa pessoa repete isso, vai para casa, abraça os seus familiares, né? E uma semana depois retorna, informando que a situação que estava problemática na sua casa se resolveu, ele que estava desempregado recebeu uma oferta de emprego e estava conseguindo ali voltar a ter controle da sua vida ali e auxiliar a sua família. Então a benevolência de Bezerra de Menezes, em inúmeros casos, ela retrata sempre essa questão do amor ao próximo. E eu acho que por essas palavras de Bezerra sobre a medicina e sobre o exercício da medicina, elas nos servem de exemplo e demonstram o quanto ele era um espírito elevado, um espírito que estava um passo ou vários passos à frente da nossa realidade. Então Bezerra diz: um médico não tem direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. O que não acode por estar com visita, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem como que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro, esse não é médico, é um negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única ajuda que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá no vai-vém da vida. Então, também do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Aí. E Bezerra fez dessa passagem um norte para a sua vida. Ele abria mão mesmo da sua comodidade para atender, independente de onde fosse, a hora que fosse. Aqueles que batiam a porta, ele atendia. E por isso, ele recebeu esse título do povo, que talvez seja o maior título que ele tenha, que é o médico dos pobres. Porque ele atendia independente de quem tivesse dinheiro ou não para lhe pagar. Um outro caso marcante, né, da história de Bezerra é o caso em que ele deixa a filha com febre em casa, os cuidados da esposa, que obviamente, pela preocupação que estava com a filha, estava relutante em que ele fosse atender uma pessoa, porque bate uma senhora à sua porta pedindo encarecidamente que ele fosse atender a filha dessa senhora que estava passando muito mal. E Dr. Bezerra, então, diz que deixa a sua filha, a sua própria filha, nas mãos de Deus, que também ela estava bastante mal, e vai atender a filha dessa senhora. Então veja o ponto que chega o desprendimento, né, e o pensar no próximo e não em si, por parte de Bezerra de Menezes. E aí, entre tantas outras situações, né, da sua vida, o que marca bastante, Bezerra adquiriu recursos através da companhia de carris urbanos lá. Né, ele, como presidente, ele conseguiu algum dinheiro e teve uma época da sua vida em que teve uma certa condição um pouco melhor.
mas devido às crises econômicas, devido a diversas situações da época, né, e aí nós temos que lembrar que a gente tem a passagem do Império para a República nesse período, né, Bezerra fica pobre novamente, né, perde esses recursos e ele falece, quando do seu desencarne, sem recursos. Inclusive, nos conta a biografia dele, que pessoas né, próximas a Bezerra de Menezes tiveram que se juntar para pagar o seu funeral, porque a família não dispunha de dinheiro. E nós estamos falando de um médico renomado, que era reconhecido no Rio de Janeiro, de uma pessoa com todos aqueles títulos que eu já li. Então vejam o quanto né, nós tratamos de um espírito que sempre pensou mais no outro do que em si, sempre amou muito mais o outro, né, antes de pensar em si. E aí, nós já adentrando para a parte relativa ao espiritismo, relativa ao ingresso de Bezerra de Menezes no espiritismo, né, a gente tem, quando do seu desencarne, uma passagem de Leon Denis, que foi um dos discípulos de Kardec, foi um dos propagadores do espiritismo após o desencarne de Kardec, que diz: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Então, dentro do meio espírita, né, Kardec, Bezerra foi muito reconhecido. E aí a passagem que eu passo a falar agora é justamente para a gente ter noção de quem foi Bezerra dentro do movimento espírita e o que ele fez pelo movimento espírita dentro do Brasil. Já adiantei um pouco, ele foi presidente da Federação Espírita. E aí nós vamos ver a contribuição dele dentro do movimento espírita enquanto presidente da federação. E aí essa passagem aqui é de como ele teve contato com a doutrina espírita e se deu então num bonde. Ele conta que ele fazia o trajeto até o local de trabalho de bonde, né? E ele recebeu, sem saber, recebeu o Livro dos Espíritos do primeiro tradutor aqui, da primeira pessoa que traduziu o Livro dos Espíritos para o português aqui no Brasil. E entregou então um exemplar para ele. E aí ele conta, né? Deu-me na cidade que eu morava, na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz, vulgarmente de nascença. Então, nós vamos ver que, e aí vamos entender por que Bezerra de Menezes é tido como um espírito missionário, né? Nós vamos ver que Bezerra foi realmente preparado para esta encarnação e para este momento do cenário da história do mundo e principalmente aqui do Brasil. O livro de Jorge Damas Martins, o 13º Apóstolo, traz conta algumas das reencarnações de Bezerra de Menezes. Cita algumas das reencarnações. Independentemente se Bezerra realmente assumiu estas existências, o mais importante é a conduta que ele teve e o exemplo que ele nos deixou. Então, o livro se chama o 13º Apóstolo justamente porque uma das encarnações tidas por Bezerra seria a do profeta Matias, que foi
o apóstolo escolhido pelos 11 outros apóstolos após a morte de Judas. E este apóstolo, então, saiu com os demais, com os outros 11 que acompanharam, e vejam que Matias também viveu nesse tempo em que Jesus passou pela terra, a propagar as lições de amor que Jesus tinha trazido ao mundo. Então, desde esta época, o espírito de Bezerra de Menezes traz junto a si a caridade e o amor como seu norte. E aí nós temos diversas outras reencarnações citadas nesse livro, o 13º Apóstolo, que justamente marcam, né, em cada uma das existências que Bezerra teve aqui na Terra, este ideal do amor ao próximo e da caridade. E isso se consolida, então, nesta última existência como Bezerra de Menezes. Então, como eu falei, independente de realmente confirmarmos ou acreditarmos que estas encarnações citadas no livro 13º Apóstolo são as de Bezerra, a gente sabe que pela conduta que ele teve nesta última existência, pelos relatos de desprendimento, de desapego, né, de combate ao egoísmo, a gente sabe que Bezerra realmente é um espírito elevadíssimo. E vejam, então, as principais contribuições dele no movimento espírita. Nós tínhamos a predominância, né, da religiosa na época era da religião católica. E os cultos de outras religiões, eles só eram permitidos, né, no ambiente interno das casas. Inclusive, haviam disposições no código da época, no código penal da época, nas leis da época, de que se isso fosse feito a público, muitas vezes era considerado crime. E Bezerra escreve, então, né, já no início da República, ao presidente, justamente em defesa da causa espírita. E muito mais, como presidente da Federação Espírita, num movimento espírita que estava iniciando, que estava começando, ele foi um grande propagador da doutrina. E o papel principal dele foi de unir interesses, unir ideias, porque havia uma divisão no movimento espírita que começava de uma parte, talvez minoritária, que não aceitava o espiritismo como religião, e de uma outra parte que aceitava a visão tripartite, vamos dizer assim, do espiritismo, como filosofia, ciência e religião. E Bezerra foi um defensor de que a palavra, que os ensinos do Cristo, que a lei de Deus, ela deveria ser propagada e difundida. E o seu trabalho dentro do movimento espírita foi muito forte nesse sentido, para que a palavra de Jesus, para que o ensino de Jesus fosse espalhado. E nos contam os livros também que essa era realmente a sua missão nesta reencarnação. A convite de Ismael, do anjo Ismael, que é o protetor do nosso país. Então veja que nós não tratamos de um espírito errante, aí, de um espírito que ainda está aprendendo, né? Nós estávamos tratando de um espírito evoluidíssimo que veio justamente para contribuir, né, com a doutrina espírita e com o movimento espírita. E ainda, né, no plano espiritual, após o seu desencarne, o trabalho de Bezerra de Menezes ele é incessante. Né? E isso, no livro Ação e Reação, o espírito André Luiz, através de Chico, nos fala: com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem a bandeira da caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe as diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele
em nome do Cristo. Então, como já falei anteriormente, no plano espiritual, Bezerra de Menezes abre mão, né, de estar num local onde os espíritos puros realmente estão, né, onde os espíritos de luz estão, para estar aqui próximo ao nosso plano, auxiliando aqueles necessitados, auxiliando os doentes, auxiliando as pessoas que têm dificuldade, as pessoas que passam por momentos de agonia, que têm enfermidades dos mais diversos cunhos. Então, a sua pleiade de espíritos de luz se faz presente, auxiliando. E quando a gente faz orações preces como foram feitas no início, em prol de outras pessoas, pode ter certeza que esses espíritos de luz, sob o comando de Bezerra de Menezes, nos acolhem e nos amparam. E já finalizando, então, Sueli Caldas Schuber, no livro O Semeador de Estrelas, que é um livro que conta diversas passagens sobre a vida de Divaldo Franco, um outro missionário que, de repente, numa outra oportunidade a gente pode falar aqui, ela conta uma passagem em que Divaldo conversa com o espírito de Bezerra de Menezes, já desencarnado. E eu acho que essa passagem resume bem o que é o exemplo que Bezerra de Menezes deixou e a forma que nós devemos nos pautar. Então, me permitam aí, eu vou ler esta passagem para que a gente possa refletir sobre como devemos nos portar nesse plano, né? Pensando sempre no próximo, julgando menos o próximo e procurando auxiliar, porque nos auxiliando mutuamente, a gente vai tornar esse mundo um pouco melhor. Então, Divaldo, né, em desdobramento, obviamente, nesta conversa com Bezerra. Um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e via, bela e radiosa: minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar, mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até a sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorremos. Que possamos, no nosso desencarne, obviamente, não ter tantas e tantas pessoas assim, mas pelo menos algumas que a gente consolou, que a gente ajudou, sem perguntar o nome, sem questionar o porquê ela estava naquela situação. Que a gente possa olhar mais para o próximo e seguir o exemplo de Bezerra.
lembrando então, nesse final de mês de agosto, aí a data do seu nascimento, que a gente tenha esse exemplo que foi este médico dos pobres, né? Esse auxiliar aqui no plano físico e que hoje nos auxilia muito no plano espiritual. Que a gente possa seguir esse exemplo e refletir sobre as nossas atitudes, tentando melhorar um pouco a nossa caminhada e tornar mais fácil, né, a caminhada dos outros. Muito obrigado pela atenção de todos. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pelo nosso irmão Wagner, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua bondade, que eu tenha paciência com o meu semelhante, que eu traga o amor que tu deixastes nos teus ensinamentos, os quais ainda não aprendemos por em prática. Fazei com que eu me preocupe mais com as coisas simples, pois foi na simplicidade que tu nasceste para a salvação do mundo terreno. Pai, que a cada minuto e a cada segundo eu tenha sempre na minha mente o amor fraterno e que esse amor tenha a capacidade de se expandir para todos os necessitados que precisam de uma palavra de carinho e de fraternidade. Meu Deus, que o mundo possa caminhar na tua direção e não na direção da ganância, pois precisamos viver em paz, amor e fraternidade. Que assim seja.